Então, a gente viu nas últimas aulas os conteúdos de sais minerais e de vitaminas, tá? E, claro, antes de entrar em sais minerais e vitaminas, a gente diferenciou o que é substância orgânica e o que é substância inorgânica. E nós vimos que para ser substância orgânica, ela precisa ser composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, nós comparamos algumas substâncias, como, por exemplo, a água, que é H2O, ela tem hidrogênio, tem oxigênio, mas não tem carbono. Então, ela é considerada uma substância inorgânica. Então, para ser substância orgânica, eu preciso dos três. Tem que ter carbono, tem que ter hidrogênio e tem que ter oxigênio ao mesmo tempo na molécula, certo? E aí, nós vimos exatamente a diferença de sais minerais para vitaminas. Os sais minerais, eles são substâncias inorgânicas. Normalmente, eles são íons. Tá? Então, o que é um íon? É um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Tá? E aí, esses sais minerais, sendo substância inorgânica, ele também trabalha como um alimento regulador, assim como a vitamina. Mas qual é a grande diferença? A vitamina é substância orgânica, ou seja, ela vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, sais minerais e vitaminas são alimentos reguladores. O que são alimentos reguladores? São aqueles alimentos que vão participar das reações químicas e das funções do organismo. Eles regulam essas funções. E por regular essas funções, o organismo consegue entrar num equilíbrio e consegue ter todas as suas atividades no momento necessário. Tudo bem até aqui? Aham. Sim. Ó, então tá bom, todo mundo escutando direitinho, né? Então, continuando. Então, vamos lá. Sendo alimentos reguladores, eu vou precisar, então, de uma quantidade pequena de vitaminas e de sais minerais. E cada tipo de sal mineral e cada tipo de vitamina tem a sua função específica, certo? E várias vezes eles são reutilizados, ou seja, uma mesma vitamina, ela não vai ser gasta em um processo, ela vai participar de vários processos para eu conseguir várias reações e a regulação do meu organismo, tá? Então, vamos passar aqui. Essas vitaminas, agora eu vou focar um pouquinho em vitaminas, depois a gente vê os sais minerais. Vamos lá? Tem que fechar o áudio, senão fica dando eco. Então, as vitaminas, elas são divididas em vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. O próprio nome já vai dizer. Ela é solúvel em água ou ela é solúvel em lipídio. E aí, qual é a grande diferença? A grande diferença é que é muito mais fácil eliminar do organismo uma vitamina hidrossolúvel, porque ela vai se dissolver na água e vai ser eliminada na urina. Então, significa dizer que se eu comer uma grande quantidade de vitamina hidrossolúvel, eu vou usar o que eu preciso, o resto eu vou jogar fora, tá? Diferente das vitaminas lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, elas já vão ficar armazenadas nas nossas gordurinhas, na reserva energética. Né? Então, eu tenho tanto a minha reserva energética, as minhas células com gorduras, meus adipócitos, armazenando essas vitaminas, quanto o fígado.
Então, excesso de vitamina lipossolúvel pode gerar problema aí para o fígado também. Fora outros problemas que a gente pode ter dependendo da vitamina. Tá? Então, por exemplo, a vitamina A, se eu comer em grande quantidade, a minha pele começa a ficar alaranjada, amarelada e alaranjada. Né? Isso é um sintoma de uma hipervitaminose, ou seja, que eu consumi uma quantidade muito além dessa vitamina lipossolúvel, porque eu tenho dificuldades para eliminar ela, e aí ela fica armazenada no meu organismo. Então a gente tem a hipervitaminose, em que quando eu tenho o excesso de vitamina no meu organismo, eu vou ter a hipovitaminose, que é a carência, a baixa de vitamina. Eu tenho essa vitamina no meu organismo, mas ela está em pequena quantidade. E eu tenho a avitaminose, que é a falta total de vitamina. Então, para chegar na avitaminose, eu tenho que passar pela hipovitaminose. Então, normalmente vão pedir para vocês em maior quantidade, né, tanto em provas, vestibular, né, as avaliações de uma maneira geral acabam pedindo muito mais a hipovitaminose, justamente porque a hipovitaminose ela é gerada por uma deficiência alimentar. Faltou aquela vitamina, eu estou na carência, eu estou na baixa, tá? E aí eu posso ter hipovitaminose tanto de lipossolúvel quanto de hidrossolúvel, certo? E essas lipossolúveis vão ser justamente a vitamina A, a vitamina D e a vitamina E e a K, ou seja, a DEC. Na última aula de vocês sobre vitamina, eu cheguei a comentar com vocês sobre essa palavra, o ADEC, né? Vitamina A, D, E e K. Todas as outras vitaminas são hidrossolúveis. Então, dentro de vitaminas, as que mais caem ainda são as lipossolúveis, tá? Justamente por causa de serem, né, 4 vitaminas e de ter tanto a hipervitaminose quanto a hipovitaminose. Então, vamos começar aí vendo a vitamina A. A vitamina A, quando ela está ativa, ela é chamada de retinol. E qual é a grande função da vitamina A? A grande função dela, né, além de proteção e crescimento de tecidos, de epitélio, né, tecido epitelial, a principal função dela é participar da composição de pigmentos que vão captar os comprimentos de onda na luz. E onde eu vou precisar dessa vitamina? Na minha retina. Na minha retina eu tenho 2 células, cones e os bastonetes. Os cones vão captar cor e os bastonetes vão captar forma e contraste. Então eles precisam muito da vitamina A, justamente porque tanto os cones quanto os bastonetes, eles vão trabalhar aí com a luz. Eu preciso de luz para contraste, eu preciso de luz para ver sombra, eu preciso de luz para ver o tipo de cor. E eu comentei na última aula que, por exemplo, ó, se vocês olharem aqui, a gente vê bem amarelinha essa gema do ovo. Por que eu enxergo bem amarelinha essa gema do ovo? Porque ali eu vou ter absorção de todos os comprimentos de onda, exceto o comprimento de onda que corresponde à cor amarela. Ela vai ser refletida, e aí o meu olho, o meu globo ocular, a minha retina, que contém esses pigmentos captadores de luz, que precisam do retinol, vão captar justamente esse comprimento de onda que foi refletido. Então, uma blusa vermelha, porque absorveu todos os comprimentos de onda, exceto aquele vermelho, tá? Uma blusa branca, uma superfície vai ser branca, quando ela reflete
todos os comprimentos de onda. Isso significa que a cor branca ou a luz branca contém todos os comprimentos de onda, tá? Em compensação, a cor preta, ela vai absorver todos os comprimentos de onda. Então, percebam que a cor branca, ela é a mistura de todos os comprimentos de onda, mas essa mistura está sendo totalmente refletida. E a gente enxerga isso como branco. E no caso da cor preta, todos os comprimentos de onda vão estar sendo absorvidos. E a gente enxerga isso na cor preta. O interessante é que comprimento de onda é energia luminosa. E essa energia, ela não vai sumir. Ou seja, lembram de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, essa energia luminosa, no caso da cor preta, né, cores escuras em geral, ela vai ser transformada em energia térmica. Por isso que cor escura acaba esquentando mais do que cor clara, tá? Então, aí voltando para a vitamina, eu preciso dessa vitamina ativa, ou seja, eu preciso do retinol para que eu tenha esses pigmentos captadores de comprimento de onda da luz. Se faltar esse retinol, eu vou ter a carência, ou seja, se eu tiver a baixa da quantidade, eu vou ter a carência de vitamina. Essa carência pode gerar vários problemas, desde infecções, alterações no tecido, só que as principais são essas duas aqui, ó, cegueira noturna, que a pessoa fica com grandes dificuldades de enxergar à noite, justamente porque à noite eu tenho uma quantidade de luz disponível menor, e aí ela já tem dificuldade de captar a luz, se ela está em menor quantidade, aí eu tenho mais dificuldade para enxergar. Então eu tenho aí a cegueira noturna e eu tenho a xeroftalmia. Eu falei isso com vocês na última aula, mas é bom anotar de novo. Xero é ressecamento. Então a xeroftalmia é o ressecamento da córnea. Lembrando que os pigmentos captadores da luz estão na retina, estão lá no fundo do olho. A xeroftalmia é o ressecamento da córnea, é aquela primeira película que protege o globo ocular para a entrada de luz, certo? E uma outra coisa interessante da vitamina A é que quando eu consigo ela através de alimentos de origem animal, ela já vem na forma de retinol, perfeito. Quando a origem é vegetal, ela vem como provitamina A, ou seja, ela está inativa. Então, quando eu pego, por exemplo, vegetais e frutas que são amarelos, alaranjados, então cenoura, abóbora, mamão, todos esses contêm aí a vitamina A na forma inativa, que a gente vai chamar de beta-caroteno. Então, o beta-caroteno nada mais é do que a vitamina A inativa. Então, eu vou consumir o beta-caroteno e vou ativar essa vitamina dentro do meu organismo. O que interessa é que eu tenha a quantidade ideal de vitamina A, nem a mais, nem a menos, justamente para evitar principalmente cegueira noturna e a xeroftalmia, certo? Meninos, dúvidas com a vitamina A? Professora, só pode repetir por que causa mais calor a cor preta? Só isso que eu não entendi. Posso. Então, o que acontece? A cor preta, ela vai absorver todos os comprimentos de onda. Ali dentro eu tenho misturado vermelho, azul, amarelo, né? Tenho todas aquelas cores do arco-íris que compõem a luz branca. A cor preta vai absorver todos e ela não reflete nada, tá? Ou seja, você enxerga preto porque não tem nada, nenhum comprimento de onda sendo refletido. Todos foram absorvidos. Como todos foram absorvidos,
A questão é que aquela energia luminosa, ela vai ser transformada em energia térmica. E aí, o que eu tenho? Todos os comprimentos de onda, energia luminosa, sendo transformada em calor. Por isso que a cor preta esquenta mais. Cores escuras, né? Um azul marinho, um preto, né? Quanto maior a quantidade de comprimento de onda que ela absorve, mais calor aquele tecido, aquela cor tende a ficar. Porque eu transformo a luz em calor, ou seja, energia luminosa em energia térmica. Foi? Foi sim, obrigado. Beleza. Então vamos continuar. A próxima vitamina é a vitamina D. Essa vitamina, eu acho que cheguei a pedir para vocês marcarem no livro de vocês. Se vocês não marcarem, marquem. É basicamente a vitamina que mais cai, tá? Tem muita questão sobre vitamina D. A vitamina D, ela também é chamada de calciferol, e ela vai ter a função de absorção do cálcio no intestino. Então, eu só consigo ter cálcio no meu osso e no meu dente se eu tiver a atuação da vitamina D ativa no intestino para absorver o cálcio, certo? Se eu não tiver essa vitamina, ou se eu tiver uma quantidade pequena de cálcio disponível, na infância, a carência vai gerar a doença chamada de raquitismo. Então, olhem para essa figurinha aqui, ó, que tem esses 3 meninos. Percebam como a perninha deles fica arqueada em forma de X. Isso aqui é característica de raquitismo, ou seja, faltou vitamina D ou faltou cálcio na alimentação, e aí eu não tive cálcio suficiente no osso para deixar esse osso resistente. Então, o peso dessas crianças acaba arqueando essa perninha. Então, essa perna aqui é característica do raquitismo, tá? Onde eu vou achar essa vitamina? Se é vitamina lipossolúvel, lembra do que eu falei? Carne, leite e ovo, basicamente. Tem em outros lugares? Tem, por exemplo, a vitamina D, a gente tem em peixes, né? Peixes com carne um pouco mais escura, como o atum. A vitamina A, a gente viu que tem em vários tipos de vegetais diferentes. Mas sendo vitamina lipossolúvel, carne, leite e ovo, pode ter certeza que vai ter ali essa vitamina, tá? E o grande lance dessa vitamina é que a gente consegue ela na alimentação na forma inativa, ou seja, eu vou conseguir ela como provitamina D. Sem ativar essa vitamina, eu não consigo absorver o cálcio no intestino. Eu posso ter a quantidade de cálcio suficiente ou além do que eu preciso, que essa absorção não vai acontecer. Então, eu preciso da vitamina D para que essa absorção possa ocorrer, tá? E aí, o que acontece? Como é que eu vou ativar essa vitamina? Porque eu posso ter provitamina D o suficiente, mas se ela não for ativa, não vai ter absorção de cálcio. Eu preciso dos raios ultravioleta do sol, ou seja, os raios UV. Esses raios UV, né, eu tenho que tomar cuidado com eles. Por quê? Esses raios, ao mesmo tempo que vão fazer com que a provitamina D vire vitamina D, vire o calciferol, ou seja, esteja ativo, eles também geram mutação. Tá? Então, por exemplo, em laboratório, quando eu quero esterilizar, matar bactérias, micro-organismos de um determinado objeto ou de uma determinada cultura, eu uso uma lâmpada de raio ultravioleta para poder matar. Por quê? Porque ela gera mutação e acaba matando esses micro-organismos. No nosso caso, essas mutações, elas podem vir a ser um câncer de pele. Então, eu tenho que ter cuidado com os raios ultravioleta. E aí, eu tenho que dosar isso.
Por quê? Eu preciso do sol, por causa desses raios, para transformar o meu calciferol. E eu tenho que tomar cuidado com ele, porque em excesso eu posso ter algum problema na pele, como um câncer, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Eu vou tomar sol até 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde, porque a incidência de raios ultravioletas nesses horários, ela é bem menor. Então, pode tomar sol? Claro, deve por causa da vitamina D. Só que os horários, eles têm que ser respeitados justamente por causa da intensidade desses raios ultravioletas aqui, que chegam aqui na Terra, tá? E uma outra coisa bem interessante desses raios ultravioleta é justamente a questão da melanina. O que é a melanina? A melanina é o pigmento da pele. Tá? É um pigmento que vai proteger ali o núcleo da célula. E é a melanina que vai dar a cor da pele. Tá? Então, pessoas que têm uma quantidade maior de melanina, elas possuem a pele um pouco mais escura. Tá? Pessoas que têm uma quantidade pequena de melanina, elas já vão ter um tom mais claro na pele. Então, por exemplo, olhando aí para o vídeo, olhando para mim, eu sou uma pessoa que tem pouquíssima melanina, porque eu sou bem branquinha, né? Um fantasminha, né? Posso fazer muita coisa, mas isso é genética. E aí, o que acontece? As pessoas que têm pouca melanina, elas vão ter uma proteção menor ainda contra esses raios ultravioleta. Porque essa melanina, né? Eu tenho o núcleo aqui, ela forma uma proteção desse núcleo. Então, os raios ultravioleta entram e aí essa melanina protege esse núcleo contra as mutações. Então, eu preciso tomar mais cuidado ainda quando a pele tem pouca melanina. Isso é super interessante porque fizeram vários estudos e perceberam que próximo à linha do Equador, a população humana, né, quando teve a Pangeia e foi separando tudo, e aí quando eu tinha lá os tipos diferentes de homens e que eles foram se distribuindo pelos continentes, né, depois que o continente foi separando, perceberam que pessoas com uma quantidade maior de melanina, elas tinham mais resistência e elas conseguiam ficar mais perto da faixa da linha do Equador, porque a linha do Equador tem maior incidência de raios ultravioleta, né? Eu tenho um ângulo aí reto. Exatamente na linha do Equador, os raios, eles fazem um ângulo reto com a Terra. Então, a Terra está aqui, não sei se vocês conseguem ver a minha mão, a Terra está aqui, os raios ultravioletas e os raios infravermelhos também, que são responsáveis pelo calor, fazem um ângulo reto. Então, a incidência é muito maior. Então, próximo da linha do Equador, as pessoas com mais melaninas conseguiam sobreviver em comparação às pessoas com menos melanina. Então, fizeram um estudo e viram que há milhares de anos atrás perceberam exatamente isso. Pessoas com poucas melaninas tendiam a ir para os trópicos e pessoas com mais melanina tendiam a ficar no Equador, justamente por questões de adaptação. Quem tem mais melanina está mais protegido e está mais adaptado a esses raios ultravioleta. Tudo bem, meninos? Falei a beça da vitamina D, né? Alguma dúvida com a vitamina D? Não, tá tudo bem. Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo, pode continuar. Então tá. Agora tem um pequeno detalhe. Eu falei que essa carência aqui, raquitismo, ela acontece na infância, enquanto eu estou desenvolvendo a minha estrutura óssea. E se faltar vitamina D ou cálcio quando a pessoa já tem essa estrutura formada, já é adulta, qual seria o nome da carência? Osteoporose. Perfeito, é isso aí, osteoporose, tá? Então, a osteoporose é justamente uma baixa na quantidade de cálcio no osso. E essa baixa quantidade, ela pode ter vários motivos. Um dos motivos é justamente isso aí, a falta da vitamina D.
Então, não sei se vocês já perceberam, normalmente nos livros, quando falam de vitamina D ou em vídeos, eles mostram o quê? Crianças, bebês tomando sol e pessoas mais idosas tomando sol, justamente para evitar o raquitismo, que seria a carência na infância, e a osteoporose, que seria a carência dessa vitamina D na fase adulta, né, já mais para a melhor idade. E aí, o que acontece nesse caso aqui? A osteoporose é um processo, e ela não é só por causa da vitamina D, né? Eu tenho um processo, ela pode ser a falta da vitamina D durante a época que você está jovem, e você só vai ter essa osteoporose um pouco depois, quando você for mais idoso, justamente por causa da falta de depósito de cálcio, tá? Eu tenho outros problemas que podem gerar osteoporose. Até genética pode influenciar na osteoporose. Mas como a gente está falando da vitamina D, faltou calciferol no adulto, eu vou tender a gerar a osteoporose. Faltou calciferol na infância, eu vou tender a ter o raquitismo. Certo? Vamos para a próxima vitamina. A próxima vitamina lipossolúvel é a vitamina E, o tocoferol. Tocoferol é muito importante porque ela tem uma ação antioxidante. Qual é aí a grande vantagem? Se eu tiver algum radical livre, o que é um radical livre? Por exemplo, o íon H+, né? É um íon que está faltando elétron, então ele vai tentar se estabilizar pegando elétron de alguém. E quando ele vai pegar elétron de alguém, se for uma célula, por exemplo, dependendo da quantidade de íons livres, a célula pode até morrer, tá? Então, quando a vitamina E está funcional e na quantidade certa, ela tem uma ação antioxidante, ela elimina esses íons, esses radicais livres, então ela protege as células. Protegendo as células, ela vai diminuir a intensidade do envelhecimento. Então, o cabelo fica mais brilhoso, a pele fica mais macia, a unha fica mais forte. Então, é uma vitamina que o pessoal ultimamente descobriu que acaba evitando, né, diminuindo a ação aí do tempo em cima das células. E o pessoal acaba tomando em grande quantidade. Não posso tomar em grande quantidade justamente porque é uma vitamina lipossolúvel, mas é interessante aí ter sim essa vitamina, porque além da ação antioxidante, ela vai participar durante o desenvolvimento embrionário do desenvolvimento das gônadas. O que são gônadas? Gônadas são órgãos que vão produzir os gametas, ou seja, no caso da mulher, né, eu tenho aí o ovário, e no caso do homem eu tenho o testículo, produzindo cada um o seu respectivo gameta. Tá? Faltou essa vitamina, então o que eu vou ter? Eu vou ter uma oxidação de células, e aí, por exemplo, os glóbulos vermelhos, eles acabam tendo lesões, e eu diminuo a quantidade de glóbulos vermelhos, tendo anemia. Eu vou ter problema nas células musculares e células nervosas, e conseguiram comprovar em ratas que a falta da vitamina E gera esterilidade. Né? Faz até sentido que se durante o desenvolvimento do feto eu vou ter aí a participação dessa vitamina na produção das gônadas, significa dizer que se faltar no adulto eu vou ter problema ali na produção dos meus gametas. Então, pode chegar a ter uma esterilidade. Claro que nesse ponto seria uma falta bem grande de vitamina E. Né? Seria uma dos sintomas assim, mais agudos que teria pela falta dessa vitamina E. Onde eu acho essa vitamina E? De novo, carne, leite e ovo. No caso aqui, em cereais eu também vou achar. Mas grande parte é carne, leite e ovo. E percebam que quando eu falo carne, é carne vermelha. Então, cuidado, aquelas pessoas que
tendem a não gostar de carne vermelha, cuidado, porque precisa repor as outras vitaminas a partir de outros tipos de alimento, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma alimentação vegana ou vegetariana, que não come aí nenhum tipo de carne, ela vai ter que compor todos esses sais, essas vitaminas, os aminoácidos, que a gente vai ver mais na frente, ela vai ter que compor com alimentos de tipo vegetal, de origem vegetal. Então, no caso da vitamina E, né, um vegano que não come, não consome, não usa nada de origem animal, vai ter que lançar mão aí dos cereais. Então, ele vai ter que escolher os cereais certos, a composição de cereais certos, para que a quantidade de vitaminas seja a ideal, certo? Vamos continuar aí. A última vitamina que a gente tem da lipossolúvel é a vitamina K, que a gente chama de filoquinona. Essa vitamina, ela é interessante porque ela participa da coagulação sanguínea. Então, para fazer a coagulação, eu tenho vários fatores, eu tenho várias substâncias. Se faltar qualquer substância, a coagulação para. Então, é o que a gente chama de cascata. Eu preciso que cada substância atue no seu momento certo para ir ativando a próxima. Faltou vitamina K, essa cascata para. Então, a vitamina K, na sua carência, vai gerar hemorragias. Por quê? Porque eu atrapalho a coagulação sanguínea. Qual é o grande lance dessa vitamina aí que eles gostam de pedir? Essa é uma vitamina que, no nosso caso, a gente tem bactérias que vivem no nosso intestino grosso. Então, são bactérias que fazem simbiose, elas já são adaptadas, elas vivem no intestino grosso e elas produzem ali a vitamina K e a gente acaba usando essa vitamina K. Então, a vitamina K eu preciso complementar com a alimentação, mas eu sempre vou ter ali uma certa quantidade no meu organismo por causa dessas bactérias. Então, isso aqui é importante saber, que a vitamina K também é produzida por bactérias do nosso intestino grosso. Então, onde eu vou achar? Leite, carne e ovo. Aqui eu tenho o exemplo da batata inglesa e vegetais de preferência verde escuro, como espinafre, a couve. Eles têm uma quantidade de vitamina K maior do que aqueles vegetais que as folhas são mais clarinhas, certo? De vitamina lipossolúvel, elas estão. A gente encerra aqui. Eu tenho justamente a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. São super importantes e dentro dessas vitaminas, a e a D são as que mais caem. Mas todas elas são importantes e eu acho que na última aula pedi para vocês sublinharem, colocarem aí alguma observação sobre essas vitaminas. E aí a gente entra nas vitaminas hidrossolúveis, certo? As vitaminas hidrossolúveis, elas são vitaminas que mesmo que eu consuma em grande quantidade, eu vou eliminar o excesso. Então não adianta, por exemplo, eu tomar 1 quilo de vitamina C, porque eu vou usar a quantidade ideal e eu vou eliminar o resto pela urina. Então, no caso da vitamina C, que é o ácido ascórbico, eu vou ter algumas funções muito importantes. Uma delas é a manutenção dos tecidos de uma forma geral, mais especificamente do tecido conjuntivo. Agora, uma outra função bem interessante, que foi até testada e até comprovada por Linus Pauling, a vitamina C, ela auxilia no sistema imune. Ou seja, ela deixa o sistema imune mais forte, entre aspas, tá? Então, ela deixa o sistema imune mais preparado para qualquer tipo de antígeno que entre no nosso organismo. E antígeno, quando a gente fala, é qualquer corpo estranho.
Ou seja, pode ser um vírus, uma bactéria, como pode ser um pólen, uma poeira, qualquer corpo estranho que entrar no seu organismo, o seu organismo vai tentar eliminar para proteger você. E a vitamina C, tomada todo dia, ali bonitinha, a quantidade certa, de preferência, gente, na alimentação, né? Porque a maioria das pessoas hoje querem uma vida mais prática, vai lá, compra o comprimido na farmácia, toma o comprimido. Vai funcionar? Vai, porque é vitamina C. Mas nada melhor do que consumir essas vitaminas de forma natural. E onde eu acho essas vitaminas? Nas frutas cítricas, certo? Hoje, se você for na farmácia, vocês não devem estar percebendo isso, porque a gente está em quarentena. Normalmente quem sai muito é uma pessoa da família, mas vocês podem ter escutado que na farmácia hoje certas marcas de vitamina C você não acha mais, tá? Justamente porque as pessoas acabaram lembrando que a vitamina C ela é boa para o sistema imune. E aí agora está todo mundo lançando mão dessa vitamina aí por causa da Covid-19, tá? Uma outra vitamina que também estão comentando, mas não tem nada comprovado da Covid-19, é a vitamina D. Então tem muita gente também aí tomando vitamina D. Mas lembrem-se que tomou a vitamina D, mesmo assim precisa tomar o sol por causa dos raios ultravioletas. Mesmo que eu tenho uma vitamina D aqui que já está falando que ela é ativa. Sim, mas se você tomar o raio ultravioleta, ou seja, tomar o sol na medida certa, você vai conseguir ativar bem essa vitamina em maior quantidade e ela vai ter uma função aí mais, como é que eu posso dizer? Não é ativa, uma maior função, porque eu vou ter mais vitaminas aí atuando no meu organismo, certo? Voltando aí para a vitamina C, né, quando eu tenho a hipovitaminose, eu vou ter alguns problemas. Primeiro, eu vou ter muito cansaço e lentidão. Isso porque o meu sistema imune está sendo prejudicado, certo? E outra em que eu vou ter dores nas articulações e eu vou ter sangramento, descolamento da gengiva, a gengiva descola do dente, sangra e o dente cai. Então, vocês já devem ter visto isso muito em filmes de pirata. Que o pirata, normalmente, quando sorri, tem aqueles dentes, às vezes está sem dente, inclusive. Claro que ali também é muita parte de higiene. Mas eu ouvi esses dias um podcast muito interessante que fala que tem registros na Idade Medieval, lá na Idade Média, de que já existia um similar à pasta de dente. Eles faziam com cravo, com outras substâncias, como se fosse uma pasta de dente para proteger aí os dentes. Então, ao contrário do que a gente acha, que na Idade Média as pessoas não tomavam banho, que elas não se cuidavam, e tem registros que é o contrário, tá? Que as mulheres usavam aqueles véus justamente para proteger o cabelo, para não sujar o cabelo. A preocupação com a higiene é diferente do que a gente acha. E aí, esses piratas, por exemplo, eles acabavam tendo isso, porque além da falta de higiene, claro, de alguns, sempre tem, sempre existe, né? Eles ficavam muito tempo dentro dos navios, ficavam 6, 7 meses, 8 meses sem atracar em nenhum porto. E aí, claro, né, eu não tinha como estocar fruta cítrica dentro de um navio, dentro de um barco, não tinha como. Então, a alimentação tinha uma carência dessa vitamina C. E, consequentemente, o que acontecia? Eles tinham o que a gente chama de doença dos marinheiros ou escorbuto. Então, o que vocês precisam prestar atenção nessa vitamina C é justamente isso. A carência dela gera escorbuto. O que é o escorbuto? É o descolamento da gengiva, o sangramento dessa gengiva e os dentes caindo, certo? Tudo isso pela carência da vitamina C.
Fora o cansaço, né, a fadiga, problemas com o sistema imune, tudo isso, tá? Próxima vitamina aí que a gente tem do tipo hidrossolúvel são as vitaminas do complexo B. E aí, por que eu chamo complexo B? Porque eu tenho várias vitaminas que foram nomeadas como B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B12. Tem diversas, né? Eu separei com vocês algumas bem interessantes e pedi para vocês marcarem. Quem não marcou, já marca aí no livro. Então, por exemplo, ó, vitamina B1, ela é muito importante, certo? Justamente porque a vitamina B1, se vocês forem olhar aí no material de vocês, é uma vitamina que vai causar a beriberi. Então, aqui o próximo slide, ó, eu tenho um resumo para vocês dessas vitaminas. Então, ela causa o beriberi. O que é o beriberi? O beriberi é justamente uma degeneração dos nervos. Então, eu vou ter problemas com as minhas células nervosas e eu vou ter problema com a transmissão do impulso nervoso. Então, a B1 é super importante justamente por causa dessa manutenção das células nervosas, certo? A B2, em que eu vou ter aí a carência, uma rachadura, fissura aí na pele, né, na mucosa do intestino, então vou ter fissuras na pele, e isso também gera grandes problemas, porque eu posso ter rachaduras no canto da boca, eu posso ter anemia pela falta dessa vitamina, então tem vários sintomas por causa dessa carência. Outra super importante que eu pedi para vocês sublinharem, anotarem, foi a B3 ou a PP. Por que é PP? Ela é preventiva da pelagra. Então, o que é a pelagra? A pelagra são lesões na pele, rachaduras até no canto da boca, em que eu tenho aí também demência, né? Eu vou ter diarreia, eu vou ter problemas, né, distúrbios nervosos. Então, a falta dessa vitamina gera muitos problemas relacionados aí a sistema nervoso e sistema muscular, certo? Outra super importante que eu marquei, pedi para vocês marcarem, foi justamente a B9, que é o ácido fólico. A B9, ela hoje está muito em voga por causa do desenvolvimento do feto. Então, eu preciso do ácido fólico para que o tubo neural se feche. Então, eu vou ter a minha medula nervosa e a coluna vertebral fechando, protegendo essa medula nervosa por causa desse ácido fólico. Então, hoje ele está muito, né, na mídia, porque toda mulher grávida que faz aí o preventivo, que faz o acompanhamento dessa gravidez, ela vai fazer uma complementação de ácido fólico. Tem problema eu tomar ácido fólico em maior quantidade? Não, porque ela é hidrossolúvel. Então é melhor pecar pelo excesso. Vamos fazer a complementação do ácido fólico, porque faltou ácido fólico, eu não termino o desenvolvimento do tubo neural, e aí o feto ele morre e eu tenho aborto. No adulto, eu já vou ter problemas justamente com o metabolismo de aminoácidos, então ele gera anemia, uma anemia específica que a gente chama de anemia perniciosa. Outra importante aí foi a B12, que eu pedi para vocês anotarem, que é a cobalamina. Essa cobalamina, ela vai atuar também nos neurônios e ela vai atuar aí nos glóbulos vermelhos, certo? Faltou a B12, eu vou ter aí distúrbios, tantos relacionados à anemia também, que eu também chamo de anemia perniciosa, quanto a problemas no sistema nervoso. Aqui eu coloquei uma outra tabelinha, aí já botando as principais vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis para vocês, tá? Depois vocês deem uma olhadinha com calma.
Uma coisa importante que sempre que a gente fala de alimentação, a gente tem que falar de pirâmide alimentar. O que é a pirâmide alimentar? É um gráfico que vai mostrar para vocês justamente a quantidade de alimento que eu preciso no meu dia a dia. Então percebam que a base da minha pirâmide alimentar, ela é feita por carboidrato. Por que carboidrato? Porque carboidrato e lipídio também, eles geram aí muita energia, tá? Então, esses carboidratos, eles devem ser carboidratos integrais. Por que integrais? Porque eu tenho uma demora um pouco maior na digestão desses carboidratos integrais. E aí, eu acabo tendo o quê? Primeiro, por ele ser integral, ele tem mais energia do que um carboidrato simples. Segundo, que se ele demora mais para ser digerido, eu vou ter aí uma saciedade maior. E terceiro, por ser carboidrato, eu tenho energia fácil para minha célula. Então, os carboidratos, eles estão na base da pirâmide, é o que eu tenho que comer em maior quantidade. Isso não significa que você vai comprar uma pizza gigante e comê-la inteira, mesmo porque a pizza, ela é carboidrato simples, ela não é carboidrato complexo. Então, quando a gente fala de carboidrato complexo, eu estou falando dos carboidratos integrais, arroz integral, pão integral, todos eles que contêm ali todos os aminoácidos, os sais minerais, né? Muitos grãos, por exemplo, o arroz integral, ele tem a sua casca, então são alimentos mais complexos. Se vocês forem perceber, os carboidratos simples, eles estão aqui em cima, ó. Arroz branco, batata, pão branco, doce. Então, são carboidratos que eu preciso comer em menor quantidade, tá? Aqui, ó, eu também tenho carne vermelha e manteiga. Por que eles colocaram carne vermelha aqui em cima? Justamente por causa da gordura. Eu tenho também que cuidar da gordura saturada. Gordura saturada é uma gordura que faz mal para o organismo. Ela gera entupimento dos vasos, ela gera vários tipos de problemas diferentes. Quando a gente for falar em lipídio, eu vou voltar nesse ponto, tá? Mas consumir proteína é muito importante. Então, consumir peixe, consumir frango, ovos, até a própria carne vermelha magra é importante, tá? O problema são aquelas carnes vermelhas com aquela capinha de gordura, né? Tipo uma picanha com aquela capa de gordura de 2, 3 dedos. O grande problema aí é aquela capa de gordura, tá? Então, percebam que, além da alimentação, olha o que eu tenho aqui na base mesmo da pirâmide, ó. Exercício físico diário. Então, não adianta só controlar a alimentação se faltar exercício físico, tá? Eu sou suspeita para falar, mas a gente precisa, sim, de exercício físico diário, e alguns educadores físicos falam que tem que ter, no mínimo, 30 minutos, no mínimo, é o mínimo do mínimo, 30 minutos de exercícios todos os dias, tá? Subir escada, fazer uma caminhada, o que for. No mínimo 30 minutos por dia, tá? Nesse slide aqui eu coloquei um exemplo de alimentação ideal, em que eu tenho aqui arroz e feijão, que é super completo em questões de aminoácido. Eu vou ter aqui proteína, vegetais, frutas e aqui o suco. Tudo o mais natural possível, certo? Então, o meu prato ideal tem 20% de carboidrato, 25% de proteína e o resto eu tenho que ter aí vegetais, divididos em todos os tipos. Aí pode ser frutas, legumes, o que vocês acharem mais interessante, tá? Claro que você não vai tomar 2 litros de suco de laranja natural, porque ele está ali como vegetal. O suco de laranja tem uma quantidade de açúcar muito grande, então tem que tomar cuidado com isso. Mas mesmo assim pode tomar, melhor tomar o suco de laranja natural do que tomar um refrigerante, certo? Vamos lá, meninos, ó, de vitaminas nós encerramos, tá?
que vocês têm de dúvidas aí relacionadas à vitamina? Vamos, agora é o momento das dúvidas. Meninas? Já tirei a única dúvida que eu tinha já, professor. Já foi? Ninguém mais? Tem certeza disso? Sobre a vitamina K, que ela ajuda na coagulação do sangue. Você falou que em falta causa hemorragia. Em excesso causaria coágulos, não é? Sim, exatamente. No excesso, ela pode, não necessariamente ela pode fazer, mas ela pode vir a causar uma coagulação mais intensa. Tá? E aí, quando fala coágulo é uma coisa normal. Eu preciso do coágulo para coagulação. O problema é a quantidade de coágulos. Se eu tiver um excesso, mas aí é um excesso muito... Professora, o seu microfone está mudo. Você acabou se mutando aí, professora. Foi? Agora foi? Onde você parou de ouvir? Parte que você falou. Aí ela se mutou. Vamos lá. Na parte que você falou que só se tiver muita quantidade de coágulos que causa problema. E exatamente, porque se eu fizer muitos microcoágulos, eu vou acabar tendo trombose, tá? Então, claro que é a vitamina K que vai gerar trombose? Não é o excesso de vitamina K somente que vai gerar trombose. Eu tenho fatores genéticos, eu tenho tipo de alimentação, eu tenho tudo, mas ela também está relacionada aí com essa coagulação. Tá? Também tem a doação de sangue se for errada. Doação de sangue? Se der o tipo sanguíneo errado, se eu não me engano, dá trombose, não dá? Ah, sim, mas aí não tem nada a ver com a vitamina K. E professora... Aí é questão de antígeno que eu tenho no plasma, anticorpo que eu tenho no plasma contra o antígeno que eu tenho na hemácia. Tá? Aí é outro fator. Estavam os motivos para causar trombose, eu falei, também tem esse. Tem vários, exatamente. Tá? E a questão... Fui eu. E a questão que se liga a comer bem não quer dizer você comer em grande quantidade, sim variado, né? Que pode te dar diversas fontes. Exatamente. Na verdade, os nutricionistas, eles falam muito para comer pequenas quantidades de 3 em 3 horas. Né? Então, você tomar o seu café numa pequena quantidade, depois de 3 horas você fazer um lanche, seria uma fruta, né? Aí depois o almoço, né? A cada 3 horas você comer, ou seja, são várias refeições em pequenas quantidades, tá? Mas são refeições, assim, balanceadas mesmo, tá? Com alimentos de preferência naturais, sem fritura, carboidratos integrais mesmo, ou seja, carboidratos complexos, né? Então, eles pedem justamente isso, pequenas quantidades, várias vezes ao dia, certo? Que mais? Só isso, obrigado. Ó, então tá. Aí, o que acontece? Já vamos aproveitar. E aí, na página 127, nós vimos aí os sais minerais. E aí, já aproveitando que vocês estão aqui, já vamos falar um pouquinho dos sais minerais, tá? Sais minerais, como eu falei para vocês, eu vou encontrar em pequenas quantidades, são alimentos reguladores, são alimentos aí, são substâncias inorgânicas e eu posso achar de 3 maneiras, tá? Ou dissociados na forma de íons, ou cristalizados, ou anexados a moléculas orgânicas, tá? No nosso organismo, a gente vai achar até os 3, né? Dissociado como íons, né? No sangue, por exemplo, eu tenho íons,
Eu vou ter íons nas células nervosas, então eu vou ter íons em todo o corpo. Cristalizado, em que eu vou ter aí o cálcio nos ossos, e os associados a moléculas orgânicas, que no nosso caso seria o ferro na hemoglobina. Então eu tenho essas três formas principais de achar esses sais minerais. E aí, quais são os sais minerais mais importantes? Então, no nosso livro aí, a gente tem vários, eu já marquei com vocês também vários, mas quais são os mais importantes aí? O cálcio, justamente porque vai atuar na formação dos ossos e dentes, ele vai ajudar na coagulação sanguínea e ele vai também ser responsável por contração muscular. Então, eu preciso desse cálcio. Onde eu vou achar o cálcio? Leite, derivados do leite, cereais integrais, feijão, lentilha, ou seja, as leguminosas de uma maneira geral, amendoim, castanha de caju. Cuidado com amendoim e castanha de caju por causa da gordura, tá? Só isso. Então, elas não devem ser consumidas em grande quantidade. Outro importante que eu tenho aí é o fósforo. O fósforo também está associado à formação de ossos e dentes, certo? Preciso de fósforo também do sistema nervoso e sistema muscular. O fósforo ele é muito encontrado no nosso organismo na forma de fosfato. Então, por exemplo, fosfato de cálcio. Eu vou achar grande quantidade de fosfato de cálcio nos ossos e nos dentes. Tá? Então, onde eu vou achar? Carnes em geral, ovo, leguminosas, queijo. Então, a maioria aí tem o fósforo. Ferro é super importante por causa da formação aí da hemoglobina, que vai ter ferro nela, e a hemoglobina está dentro das hemácias, ou seja, dentro dos glóbulos vermelhos. E essas hemácias, elas são responsáveis justamente pelo transporte de oxigênio e de gás carbônico, tá? E aí o que acontece? Se faltar ferro, eu não estou formando a minha hemoglobina. Eu não consigo aí ter uma quantidade de hemácias ideal para transportar os meus gases respiratórios. Quando falta, então, a minha hemácia, o meu ferro, né, dentro da hemoglobina, eu vou ter uma anemia diferente daquela anemia das vitaminas, tá? A anemia da vitamina é chamada de anemia perniciosa. A anemia por falta de ferro, ela é a anemia ferropriva, ou seja, por causa da privação de ferro, tá? Os antigos, né, eles colocavam, por exemplo, um prego dentro da panela para fazer feijão. Esse prego ele vai se dissolvendo, vai perdendo ali ferro, e aí eles aumentavam a quantidade de ferro. Da mesma maneira que fazer comida em panela de ferro é muito interessante, porque quando você raspa a panela, você também está raspando ferro. O que é completamente diferente de uma panela de alumínio. Quando você raspa a panela de alumínio, você está botando alumínio dentro do seu organismo. E o alumínio dentro do organismo, ele não faz bem, ele não pode estar em grande quantidade, tá? Onde eu vou achar esse ferro em grande quantidade? Carne vermelha, ovo, algumas frutas e fígado. Só que o fígado, sou suspeita, eu não gosto, só o cheiro me enjoa, mas eu também não acho interessante, porque uma das funções do fígado é desintoxicação do organismo. Então pode ser que aquele fígado tenha alguma substância que foi armazenada ali, pode ter metal pesado, dependendo do organismo que você está comendo e do ambiente que ele vivia, né? Então, pode ser que esse fígado não seja a melhor escolha. No meu caso, a escolha é zero, tá, gente? Eu não gosto mesmo, sou suspeita para falar, mas eu digo sim, tem ferro no fígado? Tem. Mas também pode ter alguma outra substância não interessante para gente, tá? Outra importantíssima é o iodo,
tá? O iodo, ele faz a glândula tireoide, que é essa glândula que fica aqui no pescoço, funcionar. Então, o que acontece? A glândula tireoide, ela vai produzir o T3 e o T4, ou seja, a tiroxina, que é um hormônio que vai ativar todo o metabolismo. Então, faltou iodo, eu não produzo T4, eu paro no T3. E aí, a falta do iodo vai fazer com que a glândula deposite muito T3, muito precursor. Então, ela vai ficando muito, vamos dizer, a palavra certa é hipertônica, ou seja, ela vai ficando com uma grande quantidade de substâncias e aí a água vai entrando nela, ela vai inchando. Esse inchaço dessa glândula a gente chama de bócio. Só que o bócio, ele pode ser de dois tipos. Quando eu estou falando da falta de iodo, ela incha por causa da quantidade de água, tá? E aí a gente chama de bócio endêmico. Por que endêmico? Porque normalmente isso acontecia em locais onde eu não tinha iodo disponível. Como é que eu vou ter iodo disponível para nossa alimentação? Frutos do mar, peixe, qualquer coisa relacionada ao mar, tá? E aí o que acontece ali? Tá longe, não tem esse tipo de alimentação, faltava iodo, e aí a glândula inchava. Reverte? Reverte, porque é só começar a comer o iodo, essa glândula começa a transformar o T3 em T4 e ela começa a liberar, a água vai saindo, ela volta ao normal, tá? Como a falta de iodo tem uma baixa no hormônio que ativa o metabolismo, o que eu vou ter aí? O hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo é uma baixa no meu metabolismo por causa da falta do iodo. Ah, mas eu tenho hipotireoidismo por outro caso. Sem problemas. Estou falando aqui focando em sal mineral. Claro que eu posso ter hipotireoidismo por vários motivos. Um dos motivos, por exemplo, é estresse. Né? Muito estresse, a glândula para de funcionar, você para de produzir o hormônio. Mas não é o caso aqui. No caso, a gente está focando no sal mineral, que é o iodo. Faltou iodo, não vou produzir o hormônio, meu metabolismo baixa, então a pessoa engorda, fica cansada o tempo inteiro, com dores no corpo, tá? Então isso seria o hipotireoidismo, que pode ter a consequência do bócio endêmico, que é o inchaço da glândula pela falta do iodo. O outro tipo de bócio não tem a ver com iodo, tá? O outro tipo de bócio, ele é o bócio exoftálmico, ou seja, ele é do hipertireoidismo. A glândula está trabalhando muito e aí ela aumenta o número de células. Então a glândula cresce porque ela aumenta o número de células. O metabolismo está super elevado, a pessoa ela tende a emagrecer, tende a ficar com uma maior irritabilidade. E em alguns casos tem até os olhos saltados. Lembrando que temos pessoas que já têm os olhos saltados normalmente, não é doença, tá? Mas pessoas que não têm esses olhos saltados já podem vir a ter os olhos saltados por causa do metabolismo muito acelerado. Tudo bem até aqui? Professora, só pode repetir sobre o hipotireoidismo? Posso. Então vamos lá. O hipotireoidismo, hipo é baixo. O hipotireoidismo é quando a minha glândula tireoide está funcionando a menor, ou seja, ela não funciona como ela deveria. A função dela está abaixo do necessário. Então é o hipotireoidismo. Esse hipotireoidismo, uma das causas é a falta de iodo. Porque faltou iodo, eu não vou produzir o hormônio T4, que é chamado de tiroxina, tá? Esse hormônio é que vai regular o metabolismo. Se eu tenho uma quantidade maior de T4, o meu metabolismo acelera. Se eu tenho uma quantidade menor de T4, o meu metabolismo fica mais lento.
Então, o hipotireoidismo é justamente isso. Faltou iodo, não vou ter o T4, o meu metabolismo fica mais lento. Então, como é que a pessoa fica? Ela engorda, fica extremamente cansada, fica com dores no corpo, fica com aquela letargia, aquela, entre aspas, aquela preguiça, mas isso é porque o metabolismo está mais lento, tá? Chega um momento em que a glândula começa a inchar pelo depósito de água, porque eu tenho muito T3, que é o precursor do meu hormônio, só que ele é inativo, só que eu não tenho iodo para transformar esse T3 em T4, tá? Então, pelo excesso de T3, ela acaba inchando, o que naturalmente não aconteceria, porque o T3 é transformado em T4, e aí eu regulo o meu metabolismo, certo? Certo. Beleza. E por último aí a gente tem o cloro. O cloro é muito importante, porque primeiro ele vai constituir os sucos digestivos, suco gastro e suco pancreático. E ele também, por ser um íon, ele vai regular a quantidade de água dentro das células e no sangue, tá? Então, esses são os principais sais minerais. Vocês também têm uma tabelinha com vários outros sais minerais. Fizemos uma revisão aí rápida de vitaminas e sais minerais, que foi o que vocês me pediram em maior quantidade, tá? E agora eu vou abrir novamente aí para algumas dúvidas. Vamos ver se vocês têm dúvidas aí nessa matéria ou então em outra matéria.